estou iniciando mais uma playlist, mas basicamente ela é a continuação, porque eu tenho duas séries, né, duas playlists, Eletrônica e Eletrônica 2. Né? Então basicamente, como eu vou entrar agora na parte de transistor de junção unipolar, o primeiro transistor que foi criado, então o TJB, transistor de junção bipolar. Então só esse item, né, transistor, daria muitos vídeos, né, porque é bem extenso. Então, para separar, para não ficar lá uma playlist enorme, basicamente é uma continuação, como se fosse uma Eletrônica 3, ok? Então o material didático é o mesmo da sequência do Eletrônica 2. É esse livro aqui muito bom, né? Excelente livro aqui do Alberto Malvino e o David Bates, ok? Então o material continua sendo disponibilizado no GitHub, né? Conforme o link na descrição. Então vamos para a parte do transistor de junção bipolar, né? Então, no material didático, na página 188, começa a falar sobre o transistor de junção bipolar. Bom, transistor, né? Esse é o primeiro transistor, então nós veremos assim que existem outros tipos de transistor. Esse é um tipo, né? O transistor de junção bipolar é o primeiro. Isso aqui, né? Eu não gosto muito de contar a história, né? E nem a parte química dos elementos. Eu vou mais no comportamento, datasheet. Mas só dizendo que esse transistor ele revolucionou, né, o mundo, né? A tecnologia. Houve um avanço depois da invenção do transistor, um avanço tremendo aí das coisas, né, da tecnologia. Então ainda é um componente muito importante, ok? Então a parte conta um pouco de dopagem, para quem quer detalhes, né? Para quem gosta disso, eu não gosto. Sobre química, detalhes, histórias, eu geralmente pulo essa parte. Eu gosto mais de comportamento, né? Símbolos, comportamento, polarizações, datasheet, por onde eu caminho, ok? Isso já tenho mantido desde as outras playlists, ok? Já explicado. E eu tenho aqui aberto aqui o LT Spice, que é um software de simulação, né? Que tem até também uma playlist sobre LT Spice, mas assim, é um software que eu vou usar, que ele é gratuito para simulação, para trabalhar com transistor, para ficar menos abstrato. Então o transistor, esse é o símbolo. Existem dois transistores de junção bipolar. O chamado NPN, ele tem esse símbolo, né? E o transistor de junção bipolar, ele tem três terminais. Ele tem o base, o coletor e o emissor, né? Então normalmente só a primeira letra B, C e E, o base, coletor e emissor. Normalmente uma seta vai no emissor. Como esse aqui é um símbolo de um NPN, essa seta aponta para fora. Então olhando o símbolo, eu sei que esse é um transistor de junção bipolar NPN, né? Ok? Então nós veremos depois como polarizar um NPN, ok? Aqui o sentido das setas é o sentido convencional da corrente, né? Então a corrente circula aqui do coletor, passa interno, sai aqui no emissor e a da base vai para o emissor também. Então são os sentidos. Aqui o sentido, está até tracejado, é o mesmo transistor de junção bipolar, mas NPN, mas só com o sentido contrário, que é o sentido real da corrente. A gente normalmente usa o sentido convencional aqui, ok? Então é isso. Aqui mostra os dois sentidos de corrente convencional e o real. Ok? Então, só que esse aqui, olha, a seta aponta aqui, sempre a seta vai estar no emissor, a seta aponta para dentro aqui, ok? Então esse é um PNP, ok? Então é um PNP. Então é chamado transistor de junção bipolar, porque você aplica, ele tem junção interna, né? Para quem quer entender melhor, ele tem as junções internas, né? Então essa junção pode ser NPN ou PNP, ok? Então é isso. Mas como nós veremos comportamentos, então nós vamos mais para a linha de datasheet, fórmulas aqui. Ok, vamos dar uma olhadinha um pouco nas fórmulas de corrente, né? Então aqui eu tenho que dizer aqui, olhando esse símbolo, que a minha corrente, né? Então o meu NPN, né? Meu transistor de junção bipolar NPN. Eu tenho aqui, olha aqui, a corrente no emissor é igual à corrente no coletor, mas a corrente de base. Então, a corrente que está saindo aqui é a
é a do coletor mais a de base. As duas que entrou é a que sai, né? Então ainda também como se fosse um nó de Kirchhoff, né? Mas sempre a corrente de emissor, ela vai ser um pouquinho, olha lá, ela é a corrente de coletor, está dizendo aqui dessa forma, que ela é aproximadamente a corrente de emissor. Porque, na verdade, a corrente, nós veremos que a corrente de base é bem pequena, né, comparado com a corrente de coletor e emissor. Então, basicamente, se eu tenho aqui uma corrente de coletor entrando e está saindo aqui uma corrente no emissor e entrando uma pequena corrente de base, então, basicamente, a corrente do emissor é uma pequena, é aproximadamente, é uma pequena alteração da corrente, né, de coletor. Ela é, basicamente, na fórmula, ela é que a corrente de emissor ela é a corrente de coletor mais a corrente de base, ok? Então está dizendo aqui também, nessa outra, que a corrente de base normalmente é muito menor em relação a IC, conforme eu acabei de explicar. Significa aqui, ó, muito menor esse símbolo, ok? E aí existe algumas fórmulas, que nós veremos aqui. Então, existe um chamado, um ganho alfa, né? Que é a corrente de coletor dividido pela corrente de emissor. Então, alfa em corrente contínua aqui, né? Isso é em corrente contínua. Esse alfa é menor que 1, né? Porque a corrente de coletor é um pouquinho menor que... Ele é próximo de 1, mas menor que 1, esse valor, né? Esse alfa, ok? Olha lá, então sempre são valores baixos, próximo de 1. Existe também o chamado beta, né? O ganho em corrente contínua. Esse é o alfa. É um ganho menor que 1, né? Então, na verdade, é uma atenuação próximo de 1, é o alfa. E tem o beta não, o beta já é a relação da corrente de coletor pela corrente de base. Como a corrente de base é bem menor em relação à corrente de coletor, então nós temos um ganho beta mais alto, ok? Então depende do datasheet do transistor que você vai usar, né? Existe uma gama imensa de modelos de, né, códigos de transistor de junção bipolar, e aí cada um tem seu datasheet, aí você tem aí o que ele suporta de tensão, correntes, potência, os ganhos, tudo isso vai estar relacionado no datasheet de cada um, ok? Então existe agora derivações de fórmula, né? Então eu sei que C igual beta e B, né? Então só deriva essas fórmulas que nós acabamos de ver. Bom, o que eu quero passar aqui, eu tenho uma primeira, eu tenho uma primeira aplicação aqui, eu criei aqui, ó, no LT Spice. Então olha aqui, o que eu fiz aqui no LT Spice, eu peguei um transistor, né, na minha biblioteca do LT Spice. Então por esse símbolo eu sei que ele é um transistor de junção bipolar NPN, né, porque a seta aponta saindo aqui. Então esse é o emissor, então esse é o coletor e esse é a base, ok? O que eu fiz? Eu coloquei aqui uma fonte de corrente na base, ok, chamada IB, inicialmente como 0, e aqui eu coloquei uma fonte, né, que está polarizando aqui entre o coletor e o emissor, um VCE, né? Isso aqui é uma fonte de corrente, aqui é uma fonte de tensão, de potencial. Então está zerado inicialmente. Por quê? Eu vou usar uma análise, né? Vou usar um tipo de análise aqui, ó, clico aqui com o botão, de varredura DC, onde eu posso colocar qual a fonte qual a primeira fonte que vai variar. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu vou fazer uma simulação que eu estou dizendo que a minha fonte de VCE, o meu potencial entre coletor e emissor vai variar de 0 a 30 volts, incremento de 1 em 1. A minha segunda variação vai ser a corrente de base, variando linearmente também de 0 a 100 micro, mas incremento de 10 em 10. Então é 0, depois 10 micro, depois 20, 30, assim vai. Só que primeiro sempre é assim, ó, ela vai variar aqui de 0 a 30 de 1 em 1. Então o primeiro passo varia, quando o IC é 0, aí ele faz toda a variação de IB, né? Ok? Faz toda a variação de IB de 0 a 100 micro, né? E vai plotando isso. Depois ele vai dar mais um passo no VCE, ele vai para 1 volt. 1 volt, aí ele volta a variar de 0 a 100 micro, de 10 em 10 aqui. Então ele vai plotando, ok? Então ele vai variando o VCE, dá um passo no VCE, faz todas as variações do IB, dá outro passo no VCE, dá todas as variações e vai plotando isso. Então com isso eu obtenho a curva característica, né? Então se eu olhar aqui no datasheet desse transistor, né? Se eu pegar aqui o datasheet desse transistor aqui, eu vou só reduzir aqui, ó. Eu peguei na internet o datasheet desse transistor aqui, só para ter uma noção. Então ele é um NPN, está dizendo que ele é um transistor, e aqui é um pouco
que ele pode usar para chavear, né? Um pouco da aplicação, mas nós veremos isso mais no futuro. Mas vamos dar uma olhada um pouco no datasheet aqui. Quando começa, eu tenho aqui, ó, as referências rápidas. Então esse transistor, ele poderia aqui, ó, o 222 e tem o 222A. O 222 podia ter uma variação de VCE, né? Uma variação entre emissor e coletor até de 60 volts. Eu coloquei aqui, nós vamos variar até 30, porque vocês vão ver que tem uma limitação da potência aqui. Olha, então, aqui, desculpa, aqui isso, ele tem uma não, ele tem de 30 volts, é isso mesmo. Então, aqui não, aqui isso é a variação entre base e coletor. Aqui é 30 volts entre coletor e emissor, né? Eu confundi aqui, então realmente por isso que eu coloquei de 0 a 30 aqui. Então o máximo que ele pode ser de coletor, a polarização dele entre coletor e emissor, o VCE dele é de 30, então é por isso que está variando de 0 a 30 aqui, ok? Aqui que é importante, ele tem uma limitação de 800 mA a corrente de coletor máxima que pode passar nele, 800 mA. Mas isso, quando eu passar 800 mA nele, isso já tem que usar dissipador, né? Porque se você trabalhar com ele já na nominal, assim, sem dissipador, ele esquenta ao ponto que vai quase queimar ele, né? Você não encosta a mão nele. Então, normalmente vai ter que ter um dissipador. Então, assim, esse é o limite, né? Só que a potência é a tensão vezes a corrente, ok? Então eu sempre preciso tomar cuidado. Como ele pode variar até 30 volts de VCE, mas eu tenho que ver a corrente que eu vou passar no coletor para que dê, né? Se eu dividir então aqui, 800 mili, que é a máxima, vamos dizer, mesmo usando o dissipador, dividido por 30 volts, eu posso ter no máximo 26 mili aqui no coletor. Então eu não posso passar muito, né? Então eu tenho que dar uma olhada, analisada aqui. Por isso que eu limitei o ICB, nós veremos aqui, que ele está aqui até no máximo 100 micro na base, porque isso já vai dar, dependendo do ganho dele, já vai dar quase uma corrente aí de 26 mili, então eu não posso ultrapassar isso. Então por isso que eu limitei um pouco aqui o que nós veremos. Então eu vou agora, né, tá fazendo a simulação. Olha aqui. Então eu vou só aumentar aqui para, bom, assim mesmo, olha. Tá funcionando já, então eu vou pegar a corrente do coletor aqui, ó. Eu posso pegar a tensão, né? Se você ver, se eu pegar a tensão, ela tá variando linearmente, ela de 0 a 30, ok? Ó, e a corrente de base, vou clicar 2 vezes. Aqui são as variações da corrente de base, ok? Dando passo de 10 em 10 micro. Mas o que eu quero, vou clicar 2 vezes, eu quero a corrente de coletor eu tô aqui, ó, pegando a corrente de coletor que eu cliquei aqui, ó. Então ele pega aqui as variações do VCE e qual é a corrente de coletor que está me dando. Então isso aqui é a curva característica dele, uma das mais importantes, ok? Então para cada VCE que eu quis, de 0 a 30, a corrente de base variando. Isso aqui é a corrente de base de 0, aí a corrente de base com 10 micro, que é o cada passo. Aqui, ó, 10 micro, 20 micro, 30 micro, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 micro, que é a máxima que ele... Então são os passos da corrente de base e as variações de VCE. Então essa aqui é a curva característica dele. Então o que eu posso dizer, né? Para você ver, eu não tenho carga, eu não tenho nada ligado, só tenho ele aqui e tenho essas variações. Estou fazendo as variações das polarizações dele. Então essa curva é o comportamento dele. Depois nós veremos que qualquer circuito que eu jogar, depende da corrente que eu estiver limitando, ele vai trabalhar nessa região. Essa é a região de trabalho dele. Depende do que eu tenho de corrente de base, né? Então você pode ver que basicamente o transistor de junção unipolar, você controla, é um dispositivo que você controla a corrente dele no coletor, né? Mas controlando pela corrente de base. Então ele controla a corrente, né, através da corrente de base. Okay? Então basicamente essa é a grande função dele, ok? Então nós veremos isso, né? Isso aqui é só uma introdução. Eu falei sobre o símbolo, falei sobre um pouco essa curva característica que vai nos importar, e eu vou seguir no próximo vídeo explicando melhor ainda sobre essa curva de polarização, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.